Caros amigos, bom dia e bem-vindos ao stand do Ministério das Forças Armadas em Le Bourget. Faremos um vídeo sobre o Rafale, padrão F5 depois, veremos o drone de combate UCAV, futuro do combate aéreo logo à frente. E ao nosso lado temos o Rafale, no padrão F5, que é a nova geração do Rafale, que está sendo desenvolvida para 2035. Há o Rafale e o drone de combate chamado UCAV, que veremos depois. Quais são as novidades? A primeira está aqui. Logo acima você tem o que chamamos de sensor optrônico frontal. Então é um sistema de sensores que permite enxergar muito longe. Ele foi recentemente substituído no padrão F4 pelo chamado NIRST. O objetivo é ter uma câmera que possa enxergar a várias dezenas de quilômetros, estamos falando de 40 quilômetros, e que vai permitir não só enxergar inclusive alvos furtivos, mas também travá-los. Ou seja, com a fusão dos dados que temos no cockpit, a fusão dos sensores, vamos poder designar um alvo e lançar um míssil em um alvo que é invisível ao radar. Além disso, não precisamos do radar, pois ficamos em silêncio. É por isso que a nova geração desse IRST do futuro se chama Silent Killer. Somos capazes de ver o que queremos destruir sem que ele saiba que está ao nosso alcance. O que também é interessante é que hoje fazemos pesquisas e percebemos que quando um objeto se move no ar a 800, 900 km por hora, ou até mais rápido, ele vai gerar uma onda, uma sobrepressão nas asas, no nariz e nas bordas de ataque do avião. Isso faz com que o ar comprimido aqueça, e esse comprimento de onda específico permite sua detecção a dezenas de quilômetros. Mesmo distante e invisível, ainda percebemos a radiação de calor no céu. Isso indica que algo está voando na velocidade de um avião ou míssil de cruzeiro, por exemplo. Chegamos aqui sob o ponto de fixação central, porque vocês sabem que o Rafale no padrão F5, ele obviamente sempre vai ter o vetor nuclear, mas não o mesmo de até agora é o SMPA. De agora em diante, será o SN4G, que é um verdadeiro míssil hipersônico, manobrável e com alcance nuclear. Então, muito maior do que o que tínhamos no passado. Na MBDA, há todo um trabalho no desenvolvimento e integração do míssil, que é realmente grande. Sob as asas, você tem bombas guiadas de longo alcance, notadamente as A2SMXLR de 1000 kg ou 500 kg conforme o modelo, permitem alcançar várias dezenas de quilômetros. Outro elemento interessante são as pequenas munições inteligentes. Aqui você vê uma, mas na realidade o objetivo é fazer como temos aqui, ser capaz de carregar várias ao mesmo tempo, e aí teremos um lançador hexa, ou seja, podemos lançar 6 ao mesmo tempo. Munições inteligentes já têm alvos pré-definidos e podem ser lançadas diretamente. Elas monitoram as ações umas das outras e reagem caso alguma seja destruída. E uma vez que elas chegam ao local, por exemplo, se você tiver uma dezena de aviões alinhados um ao lado do outro, essas diferentes munições serão capazes de detectar qual já foi destruído para continuar atuando, sendo capazes de atacar os veículos que ainda forem alvos. Uma das outras novidades das Hammer, as famosas A2SM, é que agora não usamos mais motores a pólvora, mas sim um pequeno turbojato, como você pode ver aqui. Qual é a vantagem de ter um turbojato? Bem, é que vamos triplicar o alcance operacional. Em vez de ir a 60 km, vamos chegar a 150, 200 km quando for lançado em alta altitude. Isso significa que não é mais necessário lançar o míssil Scalp, que custa caro. Podemos usar bombas guiadas e manter sistemas tradicionais como guiagem inercial e a laser. Adicionamos um sistema mais eficiente para voar 3 vezes mais tempo, exigindo uma central inercial muito mais robusta e resistente. Estamos melhorando nisso. E vamos adicionar kits bimodais, ou seja, teremos inteligência embarcada, como infravermelho, radar, laser, etc. Tudo o que permite enxergar através das nuvens. E ele vai reconhecer as formas do alvo em infravermelho. Vai ser capaz de atingir exatamente o que foi definido para ele, a 150 km de distância. O interessante de ter essa propulsão é que, como não estamos mais usando motores, com um propulsor que empurra continuamente, vamos poder modular a força, nos adaptar, descer para baixa altitude, subir novamente, até mesmo planar por algumas dezenas de quilômetros. Quando passamos por cima de uma defesa aérea, podemos detectar pelo calor. É um sistema mais robusto, eficiente e de maior alcance. E então, até 2035, haverá a versão de 1000 kW em vez de 250.
Aqui em cima, vocês reconhecem o que chamamos de CFT. São os tanques conformais, ou seja, em vez de ter apenas tanques externos sob as asas que podem eventualmente ser descartados, temos a possibilidade de adicionar todo esse conjunto. Já é bonito, mas isso permite adicionar 1.200 kg de combustível ao avião, aumentando significativamente o alcance. O Spectra é o sistema de guerra eletrônica embarcado responsável pela proteção e autoproteção da aeronave, que vai detectar ameaças ao redor, entender o tipo de míssil vindo, interferir, iluminá-lo e impedir que sua cabeça funcione para nos mirar e então eventualmente lançar iscas ou nuvens de tiras metálicas ou até mesmo, em algumas configurações, iscas rebocadas, por exemplo. É isso que já temos hoje no Rafale indiano, com iscas rebocadas israelenses. Bem, a futura geração do Spectra será totalmente digital, ainda mais eficaz, ainda mais avançada, sempre para poder ser capaz de enfrentar todas as ameaças que estão surgindo. Estamos chegando ao motor M88. Você conhece o M88? Aqui estamos com a versão, eventualmente, há um trabalho sendo feito para ter uma versão com empuxo de 9 toneladas no M88. Então, não estou falando da manutenção da inteligência artificial, que permite fazer manutenção preditiva. Tudo isso já é uma realidade hoje, mas ainda estamos chegando a níveis mais altos, mais eficientes e mais avançados. 9 toneladas potenciais, o que é coerente com um acúmulo de bombas cada vez mais pesadas, mantendo um raio de ação que continuará sendo muito interessante. Se avançarmos ainda mais do outro lado, temos aqui o ESJ, Electrical Support Jamming. Isso é guerra eletrônica ofensiva. Vocês sabem que os aviões, de maneira geral, também precisam ser capazes de interferir nos radares que estão no solo. E como é que fazemos essa interferência? Vamos emitir impulsos eletromagnéticos idênticos aos enviados pelo radar. O radar emite uma onda e devolvemos essa mesma onda na mesma frequência, dificultando que ele diferencie entre o eco real e o nosso interferidor. E assim, dessa maneira, vamos conseguir cegar os radares inimigos, o que nos permite chegar mais perto e, obviamente, lançar nossas bombas e mísseis de forma mais eficaz. Aqui na frente vemos o novo pod, ou seja, até agora tínhamos o pod Recong e o pod Talios, que têm funções complementares, fazem reconhecimento e designação a laser. Teremos agora o pod TR, de Targeting and Reconnaissance, desenvolvido pela Thales. Ele permite reunir todas as funções em um único pod. Não me refiro à inteligência artificial já embarcada, que é comum hoje. Por exemplo, ao voar, alvos próximos são chamados de alvos de oportunidade. O piloto não precisará olhar sempre para o solo, pois conseguirá vê-los e reconhecê-los de longe. O piloto poderá ter um alvo extra para atacar durante o trajeto. Chegamos à frente. Obviamente, estamos no nariz da aeronave. No nariz, há o radar. Por enquanto, falávamos dos radares RBE-2, depois dos radares de varredura eletrônica com antena ativa. O interessante da antena ativa é que você tem um radar no qual há centenas e centenas de pequenos pinos. Cada um desses pequenos pinos é um transmissor independente. Cada um pode ser orientado em uma trajetória diferente, em uma direção diferente, com uma frequência diferente. Por exemplo, você pode ter algumas dezenas que vão ser orientadas para o solo para fazer o acompanhamento do terreno. Você tem alguns pequenos transmissores receptores que vão ser capazes de fazer reconhecimento visual. Então, temos radares de imageamento, e você tem outros que vão fazer defesa aérea. Então, é preciso imaginar, são vários pequenos feixes de laser muito direcionais, com frequências diferentes, que são adaptadas a cada uma das missões que podemos realizar. E assim, podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. O mesmo não ocorre com radares de varredura eletrônica e antena passiva. São os mesmos presentes no Sukhoi 35 MiG-31 ou nas primeiras gerações desses aviões. Então, em 2035, teremos uma nova geração de radares, ainda mais eficazes, muito mais avançados, porque continuamos, obviamente, com essa tecnologia, mas com componentes menores, feito de nitreto de gálio, permite maior densidade e menor emissão de energia. Então, obviamente, temos alcances maiores e formas de onda que permitem se adaptar ao tipo de material que estamos tentando detectar à nossa frente, inclusive para sermos mais eficazes contra certos alvos considerados furtivos ou, pelo menos, de visibilidade reduzida. Então, dentro do cockpit, você também tem outras pequenas evoluções. Pequenas? Os computadores de bordo são bem mais eficientes e potentes, permitindo integrar assistência aos pilotos. Então,
Falo dos pilotos, pois este Rafale é biposto, mas o padrão F5 também vale para monoposto. Sempre será igual, até no porta-aviões. Um monoposto, o vetor nuclear, isso sempre muda. Mas então, esses computadores são uma espécie de assistência, um pouco como o R2-D2. E aí, a gente vê claramente a chegada do que veremos um pouco mais tarde no SCAF, a partir de 2045. Mas esse apoio e essa proposta para os pilotos, para dizer a eles, olha, qual alvo deve ser tratado, em que ordem, etc., é realmente um suporte operacional que é totalmente eficiente. Não podemos esquecer a conectividade. O Rafale é o único avião europeu capaz de operar sem o Link 16, pois possui comunicação por rádio entre as aeronaves. A conectividade será ainda mais aprimorada e haverá integração dos drones de combate no combate colaborativo. E é por isso que no padrão F5 temos certamente o Rafale, mas também esse UCAV, que é o sucessor do Neuron e que vamos ver agora mesmo. Então, na conexão de dados, o interessante é poder ter o Rafale no padrão F5, que vai se comunicar tanto com as aeronaves ao seu redor, quanto com os UCAVs. Os UCAVs são realmente aeronaves de combate não tripuladas. É isso. De qualquer forma, isso significa que dentro deles há inteligência artificial capaz de tomar decisões e se adaptar à situação. Se um for destruído, não vamos pilotá-los. Não dá para dizer a um drone, assuma e vá até o fim. Vamos dar uma missão para ele. Use seu radar, vá mais longe ali e ilumine esse alvo desse lado para poder descobrir um objetivo sem que o próprio piloto se coloque em perigo ao usar essas emissões. Depois, claro, falamos de furtividade. Você não precisa de um avião furtivo, basta ter um drone furtivo ao lado para reconhecer as formas. Estamos falando da melhor capacidade, claro, de formas que desviam. Assim, isso se dispersa em outras direções. Materiais já são naturalmente absorventes. Abaixo fica a baía de armas. A baía de armas é onde colocamos as munições. Então, se você precisar lançar, destruir, por exemplo, um local de defesa aérea inimiga, vamos nos aproximar do alvo, colocando em risco não um avião pilotado, mas um drone de combate. Ele vai soltar sua munição. Ele vai soltar. Ele vai lançar. Nesse momento, ele vai permanecer furtivo até o final da missão. Sabe, eu não sou um grande fã de furtividade, mas em algumas missões bem específicas, obviamente, isso é interessante. Outras possibilidades, vimos com o Rafale, no padrão F5, que tínhamos sensores muito eficientes. Pois bem, colocamos os mesmos aqui. Mas, exceto que a guerra eletrônica ofensiva, as emissões que vão interferir nos radares, que fariam com que o Rafale fosse descoberto se estivermos em um ambiente não permissivo, bem, aqui é diretamente o drone de combate que vai fazer isso. Então, toda a exposição ao perigo, toda a coordenação, toda a triangulação, tem um sensor aqui, tem outro sensor aqui, há um radar no meio. Bem, vamos poder ter duas linhas de direção que vão nos permitir definir exatamente onde está o radar que está nos iluminando, sem precisar se colocar em perigo e sem precisar fazer arcos de círculo para saber onde tudo isso está. Pronto. Então, isso voou relativamente rápido. Antes do final da década, certamente haverá protótipos que estarão em voo. E teremos uma comunicação ultra discreta que vai acontecer entre o Rafale e seu drone de combate. É fundamental manter a capacidade de não ser detectado, pois se ele precisar se comunicar e emitir radiação eletromagnética, como um rádio comum, será identificado e ficará em perigo. Então vocês veem, na Dassault, a gente não finge inovar. Ali vocês podem ver o FCAS, programa previsto por enquanto para 2045, vamos ver no que dá. Mas a partir de 2035, vocês têm o Rafale, que continua sendo o avião mais relevante do mundo em termos de custo, eficácia, relação custo-benefício, o que chamamos de eficiência. E com essa combinação de caças, drones de combate, todas as armas que estamos adicionando, certo? Guerra eletrônica ofensiva, mísseis que vão até a fonte de emissão de um radar, estamos realmente diante de um ecossistema completo que faz com que a gente não, sem dúvidas, sobre a superioridade do Rafale frente a todos os concorrentes e em qualquer situação militar na França. Ou então, com os possíveis clientes, que são cada vez mais numerosos e que vão ser ainda mais numerosos em breve. Se você olhar também na parte de trás, até mesmo o motor está oculto. E nem vou voltar ao tema da manutenção. Sobre a parte de manutenção, o custo de operação do Rafale é baixo, mas a gente reutiliza componentes do Rafale. Aqui é o mesmo motor, só que aqui ele vai ser revestido, então ele vai emitir muito pouco calor. Isso também permite continuar sempre furtivo. Pronto, vocês entenderam. Faremos mais vídeos com a Dassault. Enquanto isso, agradecemos a eles.
Isso é francês, senhor. Vamos lá, até breve.